Boa noite, alguém está por aí? Olá, tudo bem? Giovanni, a gente. Daqui a pouco nós vamos ter a nossa live com a Tamires. Daqui a pouco a gente vai estar conversando. Estão me ouvindo bem? Como é que tá aí? Imagem, manda para mim se vocês estão me. Boa noite, vamos lá, conversando aqui um pouco. Fala de onde vocês são. Estão vendo aqui Lucas. Boa noite. Opa, a Tamires já entrou, gente. Vamos que vamos então já, né? Vamos lá. Cadê? Vamos chamar aqui já. Tamires já tá aqui conosco. Daqui a pouco eu chamo a Tamires. Enquanto isso, estamos esperando o pessoal entrar. Vai mandando aí, você que está com expectativa. Eu estou com muita expectativa nessa live de hoje. Vai ser um tempo incrível, maravilhoso. Que fala, Davi. Tem mais outros aqui. Vai dizendo de onde vocês são. Tá me ouvindo bem? Áudio ótimo, imagem. Itu, São Paulo, Cuiabá. E aí vai. Opa, ó, mais pessoas chegando aqui. Ótimo. Pastor Alberto. Pernambuco, nossa terra maravilhosa. Palmas, Tocantins. Ei, tem aí, ó, tem minha filha, tem meu genro, já tá aqui também. Matheus, Rebeca, tem Uberlândia. Aqui o pessoal de Uberlândia. Outras pessoas, Ribeirão Preto, Brasília, Barra Mansa, Rio de Janeiro, Assis, São Paulo. Uau, vamos lá, gente. Lembre que daquele aviãozinho lá, começa a republicar para um monte de teus contatos aí. A Tamires já daqui a pouco eu chamo, ela já está aqui já fez a solicitação, daqui a pouco eu a chamo já. Tem aqui, pessoal, vai dizendo aí sua cidade, vai espalhando. Vai ser um tempo incrível, né? Hoje eu tenho plena certeza, um tempo maravilhoso. Estou com grande expectativa para essa live, para esse tempo de Deus. Que bom ter vocês aqui. Hoje vai ser pauleira. Tem pessoas aqui mandando foguinho. Ótimo, que bom, que bom. Vamos lá, quem mais? Graça e paz, boa noite. Que bom, que bom. Vamos receber vocês. Não sei se... Aqui em Paranaguá, ótimo. Shalom. Vamos lá, isso. Aqui, Atlanta, tem gente de Atlanta, ótimo, que maravilha. Glória a Deus. Já vou chamar aqui a nossa querida irmã Tamires. E... prepara aí Bíblia, prepara aí caneta, caderno, porque vai ser maravilhoso aí. Já estou convidando aqui. E vai ser um tempo incrível, com certeza. Vamos aguardar. Olá, Eita pastor, glória! graça e paz. Como é que você está? Tudo ótimo, graças a Deus. E vocês? Tudo bem? Você está me vendo bem? Está me ouvindo bem? Como é que está aí? Tô sim, tá te vendo bem. Você me escuta bem? Desde quando tá dando uma travadinha, mas tá bem. Eu tô ouvindo aqui, Tá bom. tá? Que honra recebê-la, viu? Obrigado pelo convite aí, por ter aceitado. Para nossa família aqui é muito especial. A gente ama a tua vida, teu ministério, viu? Muito obrigado. Glória a Deus, a honra é minha. Poder servir, construir o reino juntos, né? Amém, com certeza. Aleluia. Bom, pessoal, só antes de já a gente começar aqui já com a palavra aqui, eu quero só pessoal que não sabe, a Tamires, ela já é uma das nossas professoras aqui do nossa jornada do ministro. E se você não sabe o que que é, você vai entrar lá no nosso site jornadadoministro.com, tá? E vai se impactar com umas aulas que tá demais essas aulas. Tamires, eu queria a gente já começar conversando algumas coisas. A ideia dessa live é a gente começar a pontuar algumas coisas que nós temos sentido em Deus para esse tempo que estamos vivendo. E creio que você, como uma pessoa que tem buscado discernir o que o Senhor tem falado por esse tempo. E eu acho que é um tempo, né, que a gente precisa ter essa sensibilidade em Deus. E passamos por tantas coisas, né? Passamos por tantas coisas que o Senhor foi construindo e está fazendo, e ainda vai fazer muito mais. Eu sou privilegiado de poder conversar com pessoas como você,
que vem construindo algo, né? Dando seguimento a algo que Deus vem fazendo no Brasil, está fazendo nas nações. E eu queria ouvir de ti o que é que o Espírito tem falado contigo para esse tempo, irmã. Vamos compartilhar juntos aí. O que é que você preparou para Aleluia. essa noite? Olha, uma das coisas que o Senhor tem falado muito no meu espírito, isso já desde o ano passado, ao que ele tem colocado no meu coração, Abacuque capítulo 3. Abacuque faz uma oração em forma de canção e quando a gente vai olhar para a Escritura, a gente descobre que muitos profetas tiveram as suas canções, né? A Certo. gente está muito acostumada a ir olhar as canções nos Salmos e eu sou apaixonada pelo livro de Salmos, amo demais. Cântico dos Cânticos também é um livro maravilhoso, sou apaixonada nele. Mas tem algumas canções ao longo da Escritura e que nós podemos encontrar, elas são feitas por profetas. Por exemplo, Êxodo capítulo 15, capítulo 16, Moisés e Miriam fazem seus cânticos como os profetas. O próprio Davi, em Salmos, ele faz seu cântico. Isaías, no capítulo 5, ele libera uma canção. E a gente vai vendo ao longo da Escritura diversos profetas que profetizaram através de uma canção, mas uma das que me chama mais atenção, e acredito que para esse tempo é o que o Senhor tem me falado, é Abacuque capítulo 3. E ele 3. libera a sua canção e ele diz: eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações, eu me sinto alarmado. Aviva, ó Senhor, a tua obra no decorrer dos anos, no decurso dos anos, faze-a conhecida na tua ira, lembra da misericórdia. Ele diz: a sua glória cobre os céus, e então toda a terra se enche de louvor. Ele diz: você para, né? O Senhor para e a terra treme, o Senhor olha e as nações sacodem, esmigalham-se montes antigos, os outeiros eternos se abatem, mas os caminhos do Senhor permanecem para sempre. Então ele diz: e tira a descoberto o seu arco, e a sua aljava já está farta. A peste vai à sua frente, a mortandade vai atrás dele. E o Senhor está no meio disso tudo. Então, desde o ano passado, o Senhor tem falado isso comigo. E uma das perguntas que as pessoas mais me fazem nesses tempos tem sido: e agora? Jesus está voltando? É Jesus que está voltando? É o diabo que liberou a peste no mundo? O que está acontecendo? E a única coisa que arde no meu coração é esse versículo específico: a peste vai à sua frente, a mortandade vai atrás dele. Deus não está na peste e Deus não está na morte, mas no meio disso tudo, nós encontramos o Senhor. Ele está no meio disso. Né? Isso me mostra um ponto muito específico, que é nessa oração e nessa canção de Abacuque, ele diz: eu tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações. Significa que Deus está falando. E quando Deus fala, ele precisa de alguém que escute. Mas muitos de nós não estávamos ouvindo já há muito tempo. Né? Quando a gente olha mesmo uns tempos anteriores a tudo isso que tem acontecido no mundo, pandemia, etc., a gente vê aí uma igreja, e eu não estou aqui falando mal da noiva do Cordeiro, muito pelo contrário, é um apontamento para a gente despertar, mas uma igreja apática, cheia de eventos, cheia de shows, cheia de estrutura e vazia da presença. Vazia de comunhão com o Espírito Santo. Muitas programações, pouco relacionamento com Deus. Né? Isso. E isso é uma das coisas que eu mais tenho recebido de testemunhos mesmo, de pessoas dizendo: olha, esse tempo que Deus me pôs na minha casa, eu tenho mergulhado na Escritura como nunca antes, eu tenho bebido da presença do Senhor como nunca antes, e é isso que as pessoas têm dito: eu tenho recuperado no Senhor. Práticas das primeiras obras, práticas do primeiro amor, né? Quando a gente olha para o Apocalipse, o Senhor diz: olha, eu conheço as tuas obras, eu conheço que você... o seu serviço, eu conheço tudo que você faz, eu conheço você. Tenho, porém, contra ti que você abandonou o teu primeiro amor, e ele dá a receita do retorno do primeiro amor. Ele não diz simplesmente volta ao primeiro amor, ele diz volta às práticas das primeiras obras. Isso. Porque as práticas das primeiras obras estão apontando para um amor fervoroso, né? Um amor, ele tem práticas. O primeiro amor, ele tem práticas de primeiras obras. E eu percebo que pessoas agora estão entrando nesse lugar de praticar as primeiras obras, comunhão com o Senhor, vida com Deus, escritura. Então, Abacuque diz: eu tenho ouvido. E ele tem ouvido porque Deus está falando. Há muito tempo Deus está falando. Uma coisa que arde muito no meu espírito, no meu coração, é saber disso, que Deus trabalha com som, é a maneira que ele trabalha. Né? Quando a gente olha para a escritura, e um pouquinho, inclusive, até da aula que eu acabei compartilhando aí com o pessoal, quando a gente vai liberando aí, tem gente que não tá na jornada, vai acabar sendo impactado e vai querer ver isso aí nessa aula.
Mas vai liberando. Quando a gente olha para a Escritura, Abacuque diz, eu tenho ouvido, porque Deus está falando. Uma das primeiras coisas que eu aprendo nisso é que Deus não fala com quem não quer ouvir. Deus não libera sons aleatoriamente. A gente tem muito esse hábito, né? A gente fala, mesmo quando não tem ninguém ouvindo, a gente quer falar. Tem muita gente que fala sem pensar, inclusive, mas Deus não faz assim. Deus, a Escritura diz que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, toda palavra que sai da boca de Deus, ela é muito bem pensada. Toda palavra que sai da boca de Deus, ela é muito bem instruída. Ele sabe exatamente o que ele está querendo dizer. Deus não diz uma coisa e depois diz, não foi isso que eu quis dizer. Não era bem assim que eu estava dizendo. Olha, me perdoa. Não, o que ele diz, ele sustenta. E a Bíblia diz que o Senhor Jesus, ele é o sim e ele é o amém de Deus. Então, toda palavra do Senhor tem nele o sim e o amém. Então, amém. Quando a gente olha para isso, Deus é muito intencional naquilo que ele diz. Ele não diz nada por engano e ele não volta atrás naquilo que ele diz. E sabendo disso, quando Abacuque diz, eu tenho ouvido, é porque Deus está falando com algo que ele quer fazer. E a gente percebe que é assim, esse é um padrão de Deus. Eu acredito que Deus tem alguns padrões, né? Quando a gente olha, por exemplo, para Isaías capítulo 8, ele diz, há um caminho chamado santo, que o imundo não passa por ele e o louco não erra. E aí o Senhor diz, sede santos, porque eu sou santo. Então, Deus tem um padrão. O seu padrão é santidade. Ele não tem parte com o pecado. Essa é uma outra coisa que talvez ao longo do caminho nós permitimos que tenha acontecido, é que nós acabamos pregando mais a santidade do que o Deus santo. Então as pessoas elas entram buscando a santidade para encontrar com Deus, ao invés de buscar a Deus para encontrar a santidade. Uau, peraí, repete isso aí. Vamos lá. Vou voltar isso aí, que isso aí é... Vamos lá. Opa. Vamos lá. O que acontece? Deus tem um padrão. Deus tem um padrão da santidade. Ele disse, sede santos porque eu sou santo. Né? Isso. É o padrão de Deus. A santidade é padrão de Deus. Né? Mas nós estamos num mundo caído. E a gente precisa entender que o pecado entrou. Então, o que nós fizemos? Nós pregamos a santidade muito. A igreja fez isso demais. A igreja brasileira fez isso horrores. Pregou a santidade para que as pessoas encontrem a Deus. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é enfiar a santidade goela abaixo do povo para depois elas encontrarem a Deus. Mas, na verdade, é o contrário. Jesus é o caminho. Há um caminho chamado Santo. Isaías, capítulo 8. Jesus disse em João, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Hebreus, capítulo 10, ele diz a mesma coisa. Que há um novo e vivo caminho, o sangue de Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E por esse caminho nós podemos nos achegar com confiança diante do trono da graça, crendo que ele é Deus e galardoador daqueles que o buscam. Então, a gente não pode mais, porque aí se instala a religiosidade. Quando você prega a santidade para encontrar Deus, você automaticamente colocou um outro sacerdote no lugar. Você colocou um outro caminho que não é o Cristo. Você apontou um outro caminho que não é o sangue de Jesus. Então a gente precisa parar de pregar santidade para encontrar Deus e voltar a pregar a pessoa de Jesus, né? A Escritura diz que ele é a expressão exata de Deus. A gente precisa retomar as pregações e a pregação do evangelho genuíno, que é Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 2, ele vai dizer, eu poderia vir até vocês com palavras de persuasão, mas eu não fiz isso. Eu vim com vocês com o poder de Deus. E ele diz, e eu decidi não saber nada. O Paulo, né, que cresceu aos pés de Gamaliel, o fariseu de fariseus, o cara que sabia tudo, responde, eu decidi não saber de nada. A não ser uma coisa, Cristo e este crucificado. E ele não está nem falando de um Cristo ressurreto, na sua glória, todo poderoso, assentado no trono, governador das nações. Travou aqui. Deu uma pausa aqui. Voltou. Só um pouquinho. Só um pouquinho, talvez. Eu acho que talvez a gente vai ter que fazer uma coisa aqui. O negócio está... Não é o meu caso aqui. Eu acho que se a gente puder desativar os comentários aí, vai ajudar. Você consegue fazer? Eu vou fazer aqui. Peraí. Minha filha vai me ajudar aqui. Porque eu tô te ouvindo assim um pouco travado aqui. Só um pouquinho. Gente, segura aí que o negócio tá pegando fogo aqui. Só o Matheus, meu genro, aqui vai me ajudar. Desativar o comentário. Vamos lá. Agora acho que tá chegando um pouquinho assim meio, sabe? Travadinho. Eu vou sair daqui. Vamos ver. E aí, vamos voltar? Agora vai. Vamos embora. Então ele diz Você tá me ouvindo assim, aí, né? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo.
Então, Paulo diz, Tá, eu decidi não saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Então, ele está pregando o Cristo dilacerado na cruz, o Cristo morto pelos nossos pecados, o seu véu, o seu corpo rasgado como o véu, que está escrito em Hebreus, capítulo 13. Então, ele vai discorrendo a respeito disso tudo. E ele não está falando das práticas de todas as coisas. Não é minha internet, não, viu? O Cristo que é o caminho, o Cristo que é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por ele. Então, dentro disso, quando a gente prega o Senhor Jesus, 2 Coríntios capítulo... Dela. Pode falar. Pode falar. Tamires, nós estamos tendo um problema com a tua internet aqui. Travou. Eita, glória! Vai dar certo, em nome de Jesus. É normal, gente, é assim mesmo. Ao vivo é assim que funciona. Acho que não Você sei. quer sair Você quer pra fazer ver assim? se vai dar certo? Acho que agora foi. Tenta mudar a conexão aí ouvindo e bem? volta de novo. Mas vamos perder esse raciocínio não, por favor. Vamos lá, gente. Não saia daí, gente. Travou aqui. Aleluia. O que você quer que eu faça? Saio e volto? Sai e volta. Se você tiver uma outra conexão, como é que vai ser, Matheus? Isso. Conexão, Você tem uma... Se tiver outra conexão. Tá chegando para nós travado aqui. Sai e volta de novo. Vamos lá, tentar. Tá bom, vou tentar aqui. Vai lá. Tá, joia. Pessoal, daqui a pouco ela volta, gente. Não vai sair, não. Por favor, tá um negócio fervendo aqui. Não sai daqui. Ela já vai chamar aqui. Por favor, vamos lá. Normalmente aqui. Tá bem. Uau. Uma revelação atrás da outra, né, gente? Vocês pegam um caderno aí, por favor. Pega o caderno, pega caneta, Bíblia, que estamos torcendo aqui para que a internet dela continue. Tá ali isso. Vamos lá de novo. Adicionar. Vamos lá, gente. Ô, glória. Solicitar. Ela saiu e vai entrar de novo. Então tem que fechar aqui, né? Enquanto isso, aguardando aqui, ela vai solicitar aqui novamente. E vamos continuar nessa pegada da revelação que ela está falando, tá? Se a tua internet tá boa. Gente, vocês que estão aí, a minha internet está chegando bem para vocês? Porque a dela travou aqui. Está chegando para vocês? Bem, como é que tá? Nós ativamos novamente aqui o comentário. Vocês estão me ouvindo bem? Está ouvindo aí o áudio? Tá ali o dela. E vamos chamar de novo agora. Obrigado com sucesso. Isso, está ouvindo bem? O pessoal está falando que está ouvindo, sim. Pode ser. Agora vamos lá. Vamos orando aí, meu irmão. Vamos lá. Continuando. Oh, meu Deus. Vamos lá. Guardando aqui. Aleluia. Começa agora, vai. Vamos que vamos, irmão. Vamos assim mesmo. Prova. Vamos embora. 1 Coríntios capítulo 2, Paulo vai falar isso. Eu decidi não saber nada entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. E 2 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 6, ele diz que resplandeça no teu coração o conhecimento da glória de Deus para a iluminação do teu entendimento. Aonde está isso? Ele põe ali um vírgula, na face de Cristo. Então, a revelação do conhecimento da glória de Deus está na face de Cristo. A gente precisa de parar de pregar o pecado e voltar a pregar de Jesus. Porque é o Cristo que vai nos levar à santificação. É Ele que nos santifica. A Escritura vai falar também lá em Coríntios que Moisés, ele chegou lá, encontrou com a glória de Deus, pôs um véu, o rosto dele brilhou, porque é assim que acontece, né? Quando a glória de Deus está em nós, a gente resplandece, não tem jeito. Mas ele pôs um véu e a Bíblia diz que a glória foi embora e ele continuou com o véu. Então ele continuou com o rosto encoberto, como se a glória estivesse lá. Mas a Escritura então diz, nós com o rosto descoberto. Nós vamos ter, a partir daí, a partir do encontro que nós tivemos com o Senhor, a gente tem um rosto descoberto e a gente vai sendo transformado. Transformado pelo Espírito Santo de Deus de glória em glória, de vitória em vitória. Então a glória que nós provamos ontem, ela não serve para hoje.
A gente precisa de um nível de glória, a gente precisa de um encontro com Deus hoje, o encontro com Deus. Ontem foi maravilhoso, foi tremendo, foi incrível, mas hoje viver com ele é novidade de vida, ele tem algo novo para nós. Então, quando eu olho para isso tudo, eu percebo que a gente errou muito como igreja, a gente errou muito como nação, nesse sentido de colocar fardo sobre pessoas que Deus nunca fez. Então, eu creio que essa é uma hora onde Deus está nos permitindo voltar para o lugar certo, né? E esse é um momento muito chave, muito decisivo, porque algumas igrejas já têm retomado, inclusive, seus cultos, e muitas delas no mesmo formato. Aquilo que Deus estava querendo transformar, voltou tudo igual, não mudou nada. Mas para quem tem se permitido transformar, Deus vai fazer algo poderoso. E é assim que o Senhor faz. Todas as vezes que Deus quer fazer algo na terra, primeiro ele libera um som. Esse é um outro padrão que eu encontro no Senhor. Então, dos padrões de Deus é a santidade. Outro padrão de Deus, ele é fiel. A Bíblia diz que ele se alguém for infiel, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. É padrão de Deus, é quem ele é. Ele não vai negar a natureza dele. Então, ele é fiel. E uma das coisas que eu encontro por padrão na Escritura é que, tá lá em Amós, Deus não faz nada sem antes anunciar aos seus servos, os profetas. E geralmente a gente lê esse versículo pensando no quê? Bom, eu vou pensar, todo mundo prega sobre os profetas, né? Então, Deus não faz nada sem anunciar aos seus servos, os profetas. Então, vai pregar sobre os profetas. Não tem nada errado com essa pregação a respeito dos profetas, mas eu creio que a gente precisa voltar à centralidade de quem é Cristo. Então, o que Deus está falando? Deus não faz nada sem antes anunciar. O ponto final está nos profetas, o ponto final está em Deus. O que Deus não faz? Ele não faz nada sem antes anunciar. E esse é um padrão na Escritura. Deus, tudo que Deus faz, ele antes anuncia. Sempre foi assim e vai continuar sendo assim. Foi assim antes de nós, vai ser assim depois de nós. E essa primeira coisa, eu percebo isso em Gênesis. Então, quando a gente olha para Gênesis capítulo 1, versículo 1, a Escritura diz, no princípio, criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e disse Deus, haja luz, né? Havia trevas sobre a face do abismo, e disse Deus, haja luz. Então, quando a gente olha para isso, todo mundo faz aquela pergunta, né? O que foi que Deus criou primeiro? E aí a gente, sem pensar, dá aquela resposta, Deus criou a luz. Primeira coisa que Deus liberou sobre a terra foi a luz, quando na verdade não foi. A primeira coisa que Deus liberou sobre a terra foi o som. Deus disse, haja luz. E quando ele disse, haja luz, o som da sua voz, dando uma voz de comando, liberou a luz sobre a terra. Então, a luz é uma coisa, a luz foi uma resposta ao som de Deus, né? E quem é o som de Deus? Quando a gente olha para a Escritura, disse Deus haja, Deus liberou o seu verbo. João, capítulo 1, ele diz, no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, tudo foi feito por ele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Lá em Colossenses vai dizer isso também a respeito de Jesus. Ele diz, ele tem a primazia de todas as coisas. Nele foram criadas todas as coisas. Quer principados, quer potestades, quer coisas visíveis, quer as invisíveis. Todas as coisas foram criadas nele, em Cristo Jesus. Ele é o verbo de Deus. Quando nós olhamos, então, para a Escritura, a gente percebe que Cristo é o verbo de Deus e a primeira coisa que Deus liberou sobre a terra foi o seu verbo foi Jesus. E um dia eu estava lendo, já uns bons anos atrás, pode botar uns 10 anos, eu acho. Eu estava lendo a Escritura e meditando ali no livro de João, quando ele fala a respeito da crucificação. E aquilo foi para mim muito... No livro de Lucas, perdão. E aquilo foi muito forte para mim, quando ele começou a descrever a crucificação e essa é uma coisa para mim que eu sou apaixonada. Essa foi a obra de Deus, o começo da obra de Deus, não o fim. Muitas pessoas pregam a cruz como ponto final e a cruz é isso, acabou. Mas a cruz é o começo do que Deus ia fazer. Ela aponta para um futuro, ela aponta para a eternidade, ela aponta para o reino de Deus. Então a gente começa na cruz, mas a gente segue em frente, né? Jesus disse, se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Então, a cruz está em primeiro. Tem muitas coisas depois. Você tem que seguir ainda depois disso. Tem algo para frente, né? E ali na cruz, quando eu estava meditando sobre isso, eu vi que eu estava lendo ali e a Escritura diz assim, e o Senhor Jesus suspirou e houve trevas sobre toda a terra. E quando eu li esse houve trevas, o Espírito Santo falou comigo e disse,
Deus. E aí, imagina, Davi, que minha cabeça explodiu, assim, ó. Eu fiquei procurando meus miolos na parede, assim, porque foi terrível. Eu falei, meu Deus, eu tô ficando doida. Eu tô ficando doida. Porque na hora eu falei, uau, que coisa doida. E eu voltei e eu comecei a me lembrar da escritura em Pedro, quando ele diz o Cordeiro de Deus que foi imolado antes da fundação do mundo. Apocalipse fala disso também. O Cordeiro de Deus que foi imolado. Nós fomos conhecidos nele antes da fundação do mundo, chamados nele. Tiago fala sobre isso. Temos várias passagens na escritura que eles vão citar. Antes da fundação do mundo. Nós fomos escolhidos nele, conhecidos nele. E o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Uhum. Quando a gente olha para isso, a gente precisa lembrar que Deus não está preso no tempo, né? A Bíblia diz que Deus criou tempos e estações. Sim. Ele criou os tempos e as estações. Não são os tempos e as estações que dizem para Deus como funcionar. É Deus quem diz para os tempos e para as estações como eles vão ser regidos. Então, quando a gente olha para isso, parece até uma loucura de que o Cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo, mas Deus não está preso no tempo. Deus criou o tempo para nós. Ele está fora do tempo, ele está na eternidade. Ele está na vida que é eterna. E mais do que uma vida longa, é a vida do eterno que flui, né? E quando a gente olha para isso, a cruz ela é atemporal. A cruz ela não está ali apenas no ano 2000. O Cordeiro de Deus foi imolado antes da fundação do mundo, lá atrás. Porque Deus não está preso no nosso tempo. Óbvio que para nós a gente precisa disso para entender. Imagina como é que a gente explica um negócio desse. Mas Deus não está preso no tempo. Para ele, 1000 anos é como um dia. E 1000 dias, e 1000 anos como um dia. Então acabou. Para ele ele não tem crise com o tempo. Nós temos, ele não. Então, quando a gente olha para isso, o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo, a gente percebe que ali foi a resposta, foi a liberação de Deus. A primeira coisa que Deus liberou sobre a terra foi o seu filho. O primeiro som que ele liberou foi o seu filho. E quando a gente olha para a cruz, é tão maluco isso, porque quando a gente olha para a cruz, é uma coisa muito doida, porque é a única hora, para quem é músico talvez vai entender isso um pouco melhor. A única hora em toda a escritura, isso é algo que eu venho estudando já há muitos anos, mas a única hora em toda a escritura que você tem as 5 famílias de instrumentos é na cruz. Em todas as outras você tem diversas famílias, você tem cordas, você tem sons, você tem vozes, você tem metais, mas a única hora que você tem as 5 famílias de instrumentos ao mesmo tempo é na cruz. E elas são, você tem madeira, né? Você tem uma cruz de madeira, você tem vozes, né? Você tem lá o Cristo, as suas 7 declarações na cruz que são extremamente poderosas. Um dia a gente pode estudar só sobre isso. Mas ele tem ali os metais, os pregos, você tem percussão, você tem batuque de martelo no prego, você tem cordas, porque o Cordeiro Jesus precisava ser amarrado na cruz para depois ser pregado na cruz. E, enfim, você tem aí todas. Você tem sopro, a Bíblia diz que Jesus suspirou. Então, a canção perfeita, né? Quando a gente olha para a Escritura, a gente percebe que a Escritura tem um livro com diversas canções, são poderosas. Ao longo da Escritura, você tem diversos profetas que liberam as suas canções, mas interessante que a Escritura dedica um livro inteiro apenas para falar de uma canção. Nós chamamos o livro de Cantares, mas a Escritura chama o livro, né, de Cantares, de Cântico dos Cânticos. Cântico dos Cânticos. E essa é uma coisa que a gente precisa aprender também, a chamar as coisas que Deus chama, como Ele chama. Quando a gente olha, por exemplo, para o povo no deserto, Deus diz, eu vou enviar para vocês pão do céu. E aí Deus fala, eu vou enviar para vocês pão do céu. Quando aquilo cai do céu, quando aquele pão cai do céu, eles chamam do quê? Chamam de maná. O que é isso? E maná significa, o que é isso? E Deus já tinha dito que era aquilo. Aquilo era pão do céu. E eles passaram a chamar aquilo de maná, quando na verdade aquilo era pão. Aquilo era uma simbologia do Cristo que estava vindo. Ele é o pão vivo, né? O pão vivo que desceu do céu. E quando a gente chama as coisas que são exatamente como elas são, porque Deus as criou assim, nós entramos em Romanos capítulo 4, que ele diz que ele chama as coisas que não são como se já fossem.
Então, nós entramos num ambiente eterno, nas regiões celestiais. Paulo fala sobre isso em Efésios capítulo 6, e ele diz, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, as nossas armas não são desse mundo. Ele diz, revestidos de toda a armadura de Deus, a gente vai permanecer, porque lá no final, nós vamos ser encontrados servos diligentes, né? Revestidos de toda a armadura, capacete da salvação, ele vai dizendo tudo isso. Por que você precisa fazer isso? Para que no fim, você tenha sido encontrado fiel. Então, quando a gente vai chamando e declarando a realidade celestial, essa é uma arma que nós temos. Entendendo que nós não estamos buscando as coisas na terra, buscando as coisas do alto. Mas como Paulo também disse, buscando as coisas lá do alto. É do alto que nós alcançamos tudo. É de uma perspectiva eterna, de uma perspectiva das regiões celestiais. E olhando para isso, a gente percebe que tudo o que Deus faz, Ele faz a partir de um som. E eu acho que é aí que é tão importante e é tão essencial o papel dos ministros que liberam através das canções. Eu acredito na dança, acredito nas expressões proféticas através das artes, mas tem algo especial através das canções, porque é a maneira que Deus se comunica. Quando a gente olha, por exemplo, para Oséias, capítulo 12, ele diz, eu serei obsequioso para com o céu será obsequioso para com a terra será obsequiosa para com a semente será obsequiosa para com Jezreel, e Jezreel significa geração do original. E esse obsequioso, quando a gente vai olhar exatamente o que essa palavra significa, uma das traduções do original é um som de melodia. Então, Deus está dizendo, eu vou liberar um som de melodia sobre o céu vai liberar um som de melodia sobre a terra vai liberar um som de melodia sobre a semente vai liberar um som de melodia sobre a geração. E ali ele está profetizando uma restauração em Israel, ele está profetizando algo tão poderoso, tão lindo, né? Logo no começo ele diz para Israel, você não é meu povo. Zéia, você vai ter um filho, vai chamar esse menino de não meu povo. Essa menina é desfavorecida, mas lá na frente ele diz, eu vou atrair meu povo até o deserto, vou falar ao seu coração. Ele vai correndo. Então ele diz, aí eu serei obsequioso para com o céu para com a terra, porque ele queria, o objetivo de Deus é restauração. O objetivo de Deus é sempre restauração. Deus quer sempre restaurar. Deus é um Deus que ele quer perdoar, ele quer amar, ele quer... Não seria diferente, seria loucura da parte de Deus se fosse de outro jeito, senão ele não teria mandado seu filho. O desejo de Deus, ele ama perdoar. Ele ama restaurar, ele ama refazer todas as coisas. E quando a gente olha para isso, essa é a maneira que Deus trabalha. Aconteceu também com Elias. A Bíblia diz que Elias estava ali cansado, desgastado, andou para Chuchu, parou no ribeiro, o anjo deu para ele de comer, se fortaleceu e entrou para a caverna. Entrou para a caverna dizendo, só sobrei eu, vou morrer, não quero mais saber de nada, etc, etc. A Bíblia diz que veio um fogo, Deus não estava no fogo. Veio a tempestade, Deus não estava na tempestade. Veio um cício suave. Quando a gente olha de novo para o original, esse cício suave é um som de melodia. Veio um som de melodia da parte de Deus que tirou Elias da caverna. É esse o ponto que a gente precisa entender, que tudo que Deus faz, ele primeiro libera um som. Quando a gente olha para Josué, capítulo 6, a gente vê, eles estavam ali diante de 31 reis, que eles estavam ali para derrotar, um povo que cresceu no deserto, um povo que não sabia, muita gente ali não tinha visto. Quem estava lá que sobrou era Josué e Caleb, o povo não tinha visto com seus próprios olhos aquilo que Deus tinha feito, as pestes, as maravilhas, eles não viram nada daquilo. Então a expressão que eles veem, a primeira coisa, eles veem o rio se abrir, né? O Rio Jordão, os sacerdotes pisam, de repente eles se deparam com Jericó. Eles se deparam com Jericó e agora muralhas fortalecidas de todos os lados, reis que querem matá-los, eles não sabem o que fazer. Deus dá um comando para Josué. Josué, vocês vão cercar aí o local, vocês vão ficar em silêncio. A gente já entra nesse pedaço, mas ele diz, vocês vão ficar em silêncio por tanto tempo. No 7º dia, vocês vão dar 7 voltas. Na última volta, vocês vão gritar. E aí a Bíblia diz que eles gritaram, eles liberaram um som. Quando eles liberaram um som, as muralhas caíram. Foi assim também em Atos capítulo 2. A Escritura diz em Atos capítulo 2 que havia uma promessa sobre aqueles homens. Eles estavam todos reunidos, unânimes na oração, e ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Todo mundo pega o seguinte, ouviu-se um vento impetuoso. A Escritura diz que ouviu-se um som como de um vento impetuoso. Como de um vento. E com esse som, as línguas foram repartidas como de fogo. A partir daí, a gente percebe... Eu percebo que tem algo que Deus faz. Ele nunca faz nada sem antes anunciar. Deus está anunciando.
E o Senhor vem anunciando muito tempo. Quanto tempo que Deus não vem falando sobre a nação brasileira, de que está vindo avivamento por aí? Quanto tempo que o Senhor não está anunciando de que é tempo de um renovo, de uma reforma, que é tempo de uma limpeza nos altares? Quanto tempo que o Senhor não vem falando sobre a nação brasileira? E a gente começou a enxergar isso no próprio governo, quando isso começou a vir a podridão toda para fora, né? Aquela coisa, muitas pessoas não faziam ideia e aquela coisa vindo para fora. Um dia eu estava orando, ano passado eu estava na casa de oração, orando e clamando ao Senhor, e eu estava em desespero com muitas coisas, vendo a maneira que a nação brasileira estava. Eu falava, Senhor, não permite, olha isso. Olha esses homens que estão construindo as nossas leis. E o Senhor falou algo muito forte comigo. Ele disse, Tamir, se preocupa antes e muito mais com aqueles que estão escrevendo as canções do que quem está escrevendo as leis. A gente cantou e não há problema algum nisso. Mas a gente precisa falar para prestar atenção no que a gente está cantando. Mas a nação brasileira cantou há muito tempo. O carpinteiro está batendo na porta. O carpinteiro está batendo na porta. Não há problema algum em cantar isso. O problema está que a gente não está percebendo o que é que a gente está cantando. Porque a única vez em toda a escritura que o carpinteiro bateu na porta foi de uma igreja reprovada. Foi de uma igreja que precisava de arrepender. E o comando do cordeiro para aquela igreja era: você vai se arrepende antes que eu venha, vai remover de você o candeeiro. Ele está falando, eu vou remover de você a unção, eu vou remover de você a presença. Então, quando a gente olha para isso, o carpinteiro está batendo na porta, ok, se o carpinteiro está batendo na porta, automaticamente eu preciso saber que existe uma igreja reprovada e precisa de arrependimento. Ou ele vai vir e vai remover o candeeiro. Então, aquilo que nós estamos liberando, a gente precisa ter mais consciência do que a gente está cantando, do que a gente está dizendo. Porque Deus está fazendo e Ele está anunciando. E é interessante pontuar que a questão de Apocalipse, quando fala, se estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, o som que é determinado ali não é nem o bater da porta, é preciso ouvir a voz. Eu acho que a gente está dando uma ênfase em coisas que, aquilo que você falou, acabou de falar, que o que é mais importante, ouvir a porta bater ou ouvir a voz dele? Porque o grande questionamento é: se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, significa que a igreja está do lado de dentro. E se a igreja está do lado de dentro, Jesus está do lado de fora. E se ele está do lado de fora, ele não está dentro, ele não está reinando sobre a igreja. Então, exatamente, eu confesso para ti que não é questão da canção em si, mas é saber o que nós estamos cantando e ouvir esse... Porque com tudo isso, é uma canção que está anunciando algo. Sim, está anunciando. Está anunciando, está profetizando algo. Está dizendo, olha, se o carpinteiro está batendo na porta, amém, o carpinteiro está batendo na porta. Opa, se o carpinteiro está batendo na porta. Nós temos, então, uma igreja que deixou o Senhor Jesus lá de fora. Nós temos uma igreja que está necessitando de arrependimento. E é assim que Deus faz, Davi. Deus sempre faz assim. Ele sempre anuncia primeiro. Ele não faz nada sem anunciar. Nada. E quando a gente olha para isso, eu me lembro também que existe um outro processo. Deus anuncia, então ele faz. Mas antes de anunciar, sempre tem um período de silêncio. Porque Deus não fala coisas aleatórias. Ele precisa de uma resposta. O Espírito diz que... João vai dizer isso em Apocalipse, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu creio que essa é uma hora que nós precisamos, e no meio de tantas vozes, né? Salmo, capítulo 39, ele diz: há no coração do ímpio a voz da iniquidade. Então, todo mundo tem uma voz. O justo tem uma voz que vai proclamar aquilo que está vindo do Cordeiro, né? João, ele diz: eu sou a voz daquele que clama. Eu não sou a minha própria voz, eu sou a voz daquele. Eu sou o som de alguém. Ele é a voz, eu sou a voz dele. Mas existe também no coração do ímpio uma voz de iniquidade. Então, a gente precisa lembrar de que agora, mais do que nunca, nós precisamos de ouvidos afinados. A Escritura vai dizer também que o sábio, ele discerne o tempo, ele discerne o modo. Ele discerne todas as coisas, o tempo e o modo. E essa é uma hora muito precisa que nós precisamos discernir o tempo e o modo. Nós precisamos compreender como que a gente faz isso. Deuteronômio, a Bíblia diz que Moisés tinha chegado lá, dado todas as leis, as medidas para uma boa vivência de comunhão com Deus. Então ele diz: no dia em que você receber a palavra do Senhor. Quando a gente olha esse texto no original, ele é tão maravilhoso, que ele diz: o dia em que você se tornar família com Deus, guarda silêncio. Isso é muito forte. Ele diz: no dia que você se tornar família com Deus, guarda silêncio. É um dia de temor. A Escritura diz também, em Lamentações capítulo 3, ele diz: bom é o Senhor para os que esperam nele, bom é aguardar a sua salvação, isto em silêncio.
tem muitas partes na Escritura. O próprio Josué, capítulo 6, quando a gente vai olhar, antes deles gritarem, a Bíblia diz que o Senhor mandou eles guardarem silêncio e não fala por quanto tempo. Eles estavam em silêncio, e esse silêncio nos fala de ouvirmos o Senhor, de recebermos e desenvolvermos um relacionamento com o Senhor que está disposto a ouvir. E quando a gente olha, por exemplo, quando Jesus resume, ele não anula, mas ele resume a lei e os profetas ali, ele diz: nisto consiste a lei e os profetas, ouve, ó Israel, ouve, não terás outro Deus diante de mim, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo. Que esse ouve não era um ouve apenas de escuta, é um ouve e pratica, ouve e obedece. Quando o Espírito está dizendo, eu preciso de alguém que tenha ouvidos, é quase como que ele diz para o original, quem tem ouvidos para obedecer, que obedeça. Quem tem ouvidos que discernem aquilo que Deus quer, obedeça. É isso que ele está dizendo. E nesse tempo, esse tempo agora, essa hora que nós estamos vivendo, é uma hora de ouvir. Tá encerrando, eu creio que está encerrando aí um período de ouvir. Vai ser a hora que a gente vai ouvir, onde as pessoas vão começar a se levantar e ou nós vamos ter uma transformação verdadeira, genuína. E eu também não acredito que são muitos, porque a Escritura fala sobre um remanescente, né? Então, a gente entende que, enfim, são poucos, né? São poucos, não são muitos. Quando a gente olha para a cruz, a gente vê um padrão também. A gente vê ali, Jesus começou com as multidões, ele envia 70, ele tinha 12 apóstolos, ele tinha 3 que ele levou para o monte para revelar a sua glória, e no fim das contas só ficou 1 no pé da cruz. Então, a gente já tem aí os níveis de relacionamento que as pessoas querem ter com Jesus. Tem as multidões, elas vão querer viver ali os milagres, as maravilhas. Tem os 70 que eles vão ser enviados, vão participar de muitas coisas. Tem os 12 que vão sentar na mesa. Tem 3 que vão passar no momento da aflição. Mas no fim das contas tem 1 que vai ficar no pé da cruz, né? E quando a gente olha para isso, eu percebo que isso me dá dois parâmetros, assim. O primeiro é de que a gente precisa pedir ao Senhor um coração sábio. E a Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é retomar o temor do Senhor, o espanto do Senhor. Uma pregação que eu não tenho ouvido mais e me assusta é de que o Senhor Jesus está voltando. Ele está às portas. Ele tá chegando. É a qualquer hora. Podia ser agora. Quem me dera, podia ser agora. Mas isso é assustador. E quando a gente olha, eu percebo que a primeira coisa é essa, que nós precisamos de novo do temor do Senhor, saber que Ele está vindo. Saber que nós vamos prestar contas, como diz a Escritura, diante daquele do qual todas as coisas lhe são patentes aos olhos. E Ele é que vai revelar as intenções dos corações. Então, essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é de que meu coração está cheio de esperança. Porque se o Senhor nos permite viver esse momento de silêncio, esse período onde ele não está, a peste está na sua frente, a mortandade está atrás dele, no meio disso tudo a gente está vendo o Senhor. E então o Abacuque diz no capítulo 3, ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta para mim. Isso para mim é muito forte. Ele diz aquele que deveria ter, o provedor do azeite, né? Aquele que deveria ter unção, ainda que ele minta para mim. E ele não está nem falando do Senhor, ele está falando ali de homens e mulheres que deveriam ser azeitona para ser prensada, como foi o cordeiro. Ele ainda diz, ainda que o produto da oliveira minta para mim, ainda que não haja pasto, ainda que não haja ovelha no pasto. Muitos pastores ficaram aí desesperados com toda essa questão. Meu Deus, e agora? E Abacuque está dizendo, ainda que não tenha ovelha no pasto. Ele diz, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Por quê? Ele diz, ele me dá pés como os da corça e me faz andar nos lugares altos. Eu acredito, Davi, de todo o meu coração, que Deus está nos levando para lugares altos. Aqueles que quiserem, aqueles que entenderem que no meio do caminho que Deus vai avivar todas as coisas, ainda que quando Ele para, as nações inteiras sacudam. Então, meu coração está cheio de esperança, porque Deus não só nos pôs em silêncio, como está anunciando algo poderoso que está vindo sobre nós. Resta-nos a gente, nesse tempo, buscar a ter uma sensibilidade de ouvir e discernir esse tempo, né? Eu fico muito, assim, às vezes eu converso, percebo uma certa agitação no sentido de o que nós vamos fazer, né, nesse tempo, o que a gente vai, como que nós vamos lidar com essa pausa, como é que nós vamos, se vamos usar a linguagem musical,
se você pega uma partitura, e eu sei que existem pausas nas partituras, mas sempre a pausa na partitura te dá uma sensação do quê? Tem alguma coisa que está por vir. E a pausa te dá a sensação, está vindo. Então, acho que, para mim, essa pausa está dando uma sensação... tem algo que... Aquela sensação que você vai ouvir uma orquestra, e quando dá pausa, existem vários tempos de pausa, né? Mas se você pega uma pausa longa, se eu estou assistindo uma apresentação de orquestra, tem uma pausa longa, qual a sensação que me dá? Tem algo, Agora não vai vir acabou. algo grandioso. Não acabou, né? Não estamos falando de um fim, nós estamos falando de uma pausa. Agora, dentro dessa pausa, quem será fiel em Deus para dizer, Senhor, não acabou, eu estou aqui querendo expectativa. A minha expectativa é da tua volta, a expectativa de ouvir esse som, né? Essa expectativa do temor, né? Essa expectativa, está vindo algo, né? Eu confesso para ti, Thames, que eu tenho uma preocupação de muitos estarem assim, uau, parece que não está mais rolando aqueles moveres que a gente via no passado, e pessoas ficam só... Não que a lembrança do passado não seja boa, porém algumas pessoas estão muito na ênfase do saudosismo, no sentido de que, puxa, agora a gente não está vivendo o que nós vivemos há 30 anos. Lógico que eu sou da época que vivi coisas... Meu Deus, se eu for contar aqui as coisas que nós experimentamos, você faz parte disso. Agora, a questão não é apontar se o passado foi melhor, se o presente não foi melhor, se o futuro não vai ser legal, a próxima geração, o que vai ser dela. A questão é uma pausa. E quem vai ser sensível nessa pausa, ficar com expectativa. Eu creio que o Espírito Santo está procurando quem está com expectativa para saber o som que vem depois dessa pausa. Exato. Sabe? E eu estou nessa. Eu tenho 51 anos de idade, estou com 30 anos de ministério, mas eu estou de ouvido ligado. Tem uma pausa, Espírito Santo. Estou aqui, quero ouvir esse som. Eu quero fazer parte de uma história onde o som que vai se tocar da tua voz, do que o Senhor vai revelar para os próximos anos ou os próximos dias, seja um som que a gente seja fiel a reproduzir esse som na Terra. Eu amei o que você está falando. Eu creio, sabe, isso me motiva. Eu fiquei imaginando que teve canções que Deus me deu há 30 anos atrás, que quando me deu, eu falei, Deus, é o seguinte, eu não estou entendendo, eu não sei porquê, né? Cantar Vem Minha Noiva há 25 anos atrás, vem minha noiva, vem viciado, vem prostituta, vem menino de rua. Quando eu recebi tudo isso, eu falei, eu estou ficando louco, eu devo estar pirado, mas é o som. E se canta-se hoje, né, uma canção de 25 anos, eu só estou fazendo um pequeno exemplo do que nós podemos ser a geração, né, de poder ouvir nessa pausa. Há uma pausa do Espírito. Há uma pausa do Espírito que está me gerando o quê? Tem um som que está por vir e só vai ouvir quem está ligado nessa pausa, sabe? É que alguns estão dando pausa assim, estão ficando... Nessa pausa eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aí qualquer coisa, eu vou assistir qualquer coisa, eu vou ouvir qualquer coisa, né? Eu vou botar meus ouvidos para ouvir coisas que não é do reino, e aí aproveita a pausa, mas não quer ouvir o som do eterno. Se a gente usar a linguagem musical, inclusive, é quem perdeu o compasso. Perde o compasso. Se perder o compasso, tem coisa, meu querido, que você vai ter que esperar na próxima pausa para você entrar de novo. Não tem jeito, quando você faz parte de orquestra, é assim, você perdeu o compasso, a banda vai seguir sem você. A orquestra vai seguir todinha. Agora que parar de novo, você retoma. A hora que você se achar em que compasso que você tá. Mas aí você vai ter perdido de viver aquele momento, né, da canção. Mas é por isso que eu creio que é um momento muito decisivo, é um momento muito preciso, muito precioso do que Deus vai fazer. E também tenho muita expectativa no que Deus vai fazer nas nações da terra. Sabe que eu não sei o que é, né? A gente não tem resposta para tudo também. A gente, às vezes, muita gente, profeta, fica com essa ideia, né? Que tem que ter resposta para tudo. Eu não tenho resposta para tudo. Não. Mas tem algo que eu sei que Deus quer fazer. E o Brasil é uma parte essencial nisso. As nações, os profetas que se levantaram ao redor das nações nos últimos anos, sempre dizendo isso. O Brasil tem algo especial nessa onda do que Deus vai fazer. Eu creio de todo o meu coração. E há um som chegando.
ele vai Chegando. anunciar o que o Senhor está dizendo. É mesmo quando a gente olha, é mesmo para Apocalipse, a Bíblia diz que houve o silêncio, 30 minutos de silêncio no céu. E aí começaram a se ouvir as trombetas, né? E Os 30 livros minutos, sendo e 30 abertos. minutos do céu para a Isso. terra, se for fazer o paralelo, que para o Senhor um dia Um vale dia. mais, né? É 1000, né? Imagina 30 minutos do céu, o que significa, né? Meu Deus, pobre do João, né? Que ficou ali, deve ter ficado desesperado, coitado. Desesperado. Mas esse é o ponto. Esse é o ponto que eu creio que o Senhor vai fazer, porque no fim das contas, Davi, é o que está lá em Apocalipse capítulo 5, é Uhum. para que toda tribo, língua, povo e nação se apresentem diante do Cordeiro. E ali diante dele a Escritura diz que existem anjos e os anciãos e os seres viventes, e são milhares e milhões de milhões proclamando a dignidade do Cordeiro e toda criatura. E quando ele diz isso, meu coração se enche de alegria, porque toda criatura é toda criatura. Quando a gente diz, ai, todo mundo isso ou todo mundo aquilo, a gente não quer dizer todo mundo, porque a gente não pode falar por todo mundo, mas quando a Escritura diz toda criatura, é porque é toda criatura. É cada um que foi criado pelo Senhor, toda criatura diante do Cordeiro, declarando: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto de receber toda a honra, toda a glória, o louvor, o domínio pelos séculos dos séculos. E aí ele enche nosso coração de alegria, porque uma coisa que eu sei, e isso para mim pode abalar, e é o que a Escritura diz, né? Salmo capítulo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente da hora da angústia, pelo que não temeremos. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas águas correntes alegram a cidade do Deus, o santuário das moradas do Altíssimo, Deus está no meio dela, não será abalado. As nações bramam, os reinos despedaçam, mas ele levanta sua voz até dissolve. Então, o mundo pode abalar inteiro, mas tem uma coisa que permanece. A Bíblia diz que o Senhor está sentado no seu trono. À sua frente, na frente do seu trono, sai um mar como um cristal. Um rio vivo como um cristal. Se ele está no trono, e o rio do Senhor alegra a cidade de Deus. Se o Senhor ainda continua no trono e ele continua no trono. Se o rei não mudou e ele não mudou, o seu reino também não mudou. E a alegria daqueles que são morada do Altíssimo está garantida, não importa o que aconteça. A única coisa que a gente precisa fazer é viver nos lugares altos, permitir e clamar ao Senhor por um coração sábio que discerne o tempo e o modo, e ter ouvidos que ouçam e coração que obedeça ao Senhor. Amém. Eu fiquei, enquanto você falava, fiquei passando algumas coisas na minha cabeça aqui. Aí você falou sobre sermos a geração que ouve, que sermos fiéis, né, ao tempo que o Senhor está nos colocando, discernir o tempo, as estações. E eu penso que também é um tempo, sabe, Tamires, que mesmo nessa parada, e parece um silêncio, mas no silêncio ele está falando. É que para nós é silêncio, né? Para nós talvez seja silêncio, mas para o Senhor tem algo que ele está mostrando e nós precisamos ter essa sensibilidade no Espírito, que só no Espírito nós vamos perceber e ter a percepção. Assim como a gente estuda sobre percepção musical, né? O Espírito Santo está querendo levantar uma geração nesse momento para ter uma percepção espiritual no que Deus está soprando, que está falando nesse momento. E eu percebo que, até hoje estava falando sobre isso com a minha filha, de alguns estavam preocupados assim, agora como é que eu vou lidar de estar ministrando para uma câmera? Como é que eu vou lidar agora quando eu estou ministrando que eu não vejo a plateia, eu não vejo o povo, eu sozinho, eu somente uma câmera? E eu fiquei pensando sobre isso, fiquei imaginando algo que aqueles que não estão acostumados a ministrar para Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele perde o sentido, porque acostumou-se a ministrar para o povo. Eu sei que o povo é bênção, nós somos canais de bênção na vida do povo, mas em nenhum momento o propósito
sermos animadores de culto, ou animadores de evento, ou se o nosso momento de estar ministrando é porque tem 10 mil, 20 mil, 50 mil no estádio lotado e adorando a Jesus. Eu posso me empolgar nos 50 mil, mas meu quarto eu posso também ser cheio de uma presença onde eu sei que a Trindade está ali recebendo adoração. Então, quem está acostumado a adorar a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, não vai ter problema nenhum de lidar com esse tipo de situação, porque a tua adoração não é para... Eu fico imaginando que alguns são adoradores do ambiente, são adoradores do que? Da manifestação. Se não houver uma manifestação pública, se não houver um público, se não houver uma reação, parece que a presença não está e Deus não se limita. Deus nunca se limitou a um prédio cheio. Deus nunca se limitou a um evento. Você começou falando sobre isso. Então, como nação, nós precisamos... Esse é um tempo de rever. Essa pausa é calma, 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 Brasil. Nações, peraí, calma, calma. Onde estão aqueles que, independente se há público ou não, sabe que eu estou aqui, sabe que eu estou presente. É a presença dele. Não tem como. Sabe que é uma sabe? loucura Então Deus isso. está soprando esse som. Um som onde aqueles que vão perceber, peraí, eu não canto para o povo. Eu não canto para um evento. Sabe? Eu acho que não essa é a estou hora ali que a para... gente vai ter essa separação, Davi. Eu acredito que esse momento de pausa, de verdade, é a hora que a gente descobre e se separam os meninos dos homens, né? E realmente quem é pelo cordeiro e quem é pela fama. Quem é pela fama, pelas luzes, pelos palcos e pelos aplausos, não consegue permanecer. Agora, quem é, como a Escritura diz, quem deixou as coisas de menino, né? Deixou de falar como menino, pensar como menino e agir como menino, sabe que a maturidade traz também esse processo de silêncio, de ficar parado para falar aquilo que o Senhor quer que fale. Romanos, ele vai dizer, aquele que é nascido do Espírito é movido pelo Espírito. E as coisas do Espírito não podem ser discernidas pela carne. Aquele que anda no Espírito, ele discerne a todos e ninguém o discerne. Ninguém consegue discernir ele, mas ele discerne a todos. Porque você anda pelo Espírito. Agora, essa é a coisa. Não tem como é que a gente vai saber aqui? Comentário desativado, eu e você aqui, a gente como é que vai saber que Deus está falando? É só a gente sabendo que pelo Espírito. Porque quem está ouvindo, quem deixou de ouvir, não importa. O que importa é que está sendo liberado e pregado a mensagem do Cordeiro. O bom é ele, né? O ungido é ele, o ungido ele já é ungido. veio. Ele já veio. Fica todo mundo aí, muito tempo, o Brasil ficou olhando para as plataformas e dizendo, ungido de Deus, olha aquele cara, aquela mulher, eles são ungidos, o ungido já veio. E eu creio que de novo, nós vamos ter pessoas para dizer isso. Eu escrevi sobre isso, acho que já faz uns 5, 6 anos, que eu estava orando e pedindo e clamando ao Senhor por uma geração que pudesse dizer, quando alguém apontasse para dizer, quem é você? Você é o Messias, como fizeram com João Batista, né? Você é o Messias, você é o profeta, você é isso? Não, cara, eu sou só uma voz, o ungido é ele. O ungido não sou eu. Eu não sou digna de desatar as sandálias dele. Ele é quem batiza com Espírito e com fogo. Eu posso te apresentar a água, eu posso te dizer da água, mas... Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Vai ter que... E ele está vindo, ele veio. E agora ele Travou está vindo pouco, mas tô ouvindo. E ele vem nos buscar. Ele vem outra vez. Ele vem nos buscar. Ele vem nascendo sobre ti, como diz a Escritura. Cristo em vós, a esperança da glória. Eu acho que a gente ficou muito cheio e é bacana, é legal, mas chega uma hora fica saturado, talentos e coisas lindas e vozes. E que beleza, nós queremos ver o Cristo. Cristo é que é a esperança da glória. Cristo dentro dos homens e das mulheres. O Espírito Santo manifestado na vida dos servos de Deus é que é a esperança de glória. É isso que a terra está clamando para ver. Amém. Temos aqui só um minutinho. Eu queria agradecer muito. Olha, puxa, estou aqui impactado. Amor, por mim, a gente vai... Nós vamos ter várias vezes aí. Eu quero falar para a galera aí que, de repente, não está aí acompanhando a nossa jornada. Tem muito mais aí na nossa jornada, gente. A Tamires trouxe, está derramando umas revelações lá que meu genro, que editou ali as imagens, ele falou, Davi, é difícil fazer edição, porque é uma revelação atrás da outra. Glória a Deus pela tua vida, querida. Eu nunca tive o privilégio de poder pessoalmente estar contigo, mas por onde eu passava e via por onde você passou, falava,
a gente sente, né? A gente sente a conexão no espírito, só discernindo no espírito isso. Então, quero convidar a todos que não puderam se inscrever aí na Jornada do Ministro, o site é jornadadoministro.com. E Tamires, mais uma vez, obrigado em nome da minha família. Deus te abençoe. E conta com a gente. Deus abençoe. Amo você. Muito prazer. Obrigado, viu? Deus abençoe. Fica na paz. Na paz.